Olha, Simone. Tudo bem, Simone? Monique, deixa eu acenar aqui. E agora, como é que eu chamo a Monique para participar? Aqui. Convidei já. Já convidei, Monique? Tô precisando da Monique aqui para dar certo. Ah, Oi, aí deu Dani, certo. querida, você tá me vendo? Tô te vendo, graças a Deus, tudo certo. Que bom! Olha, Bom, foi difícil. foi difícil. A primeira vez que eu entro na live, eu sempre era convidada, por isso que eu passei aqui uns 2 minutinhos. Que maravilha! Que bom que a gente conseguiu. Sabe o que está acontecendo? Eu tô com um Instagram, não é só o meu, não. É de muitos influenciadores aqui na plataforma que não estão conseguindo abrir o Instagram. Então, eu não estou conseguindo fazer as entrevistas no meu Instagram. Eu estou tendo que vir para vocês para que a gente consiga gerar a entrevista. E tem muita gente que nunca fez live na vida e não sabe nem como abrir, como foi o caso agora. Só que parece que é difícil, mas é muito mais simples do que a gente imagina. Mas que bom que você conseguiu. Obrigada, tá, Você querida, explicou pela pra mim paciência. direitinho. E aí deu certo. Você me explicando, você dando os prints, aí deu tudo certo. Estamos aqui. Muito bem, seja muito bem-vinda ao contrário. Obrigada É pelo isso mesmo. tempo, tá? Ah, tudo bem, eu também agradeço. Eu que agradeço. A Dani, gente, já é minha escritora. Nós já produzimos aí episódio do livro dela. A Dani, se eu não me engano, tem resenha aqui no podcast. E agora que ela está se aventurando na live literária. Olha que delícia, gente! Ô, Dani, você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Ribeirão Pires, aqui em São Paulo. Lugar São maravilhoso. Paulo. Isso. Ah, eu tenho vontade de conhecer o litoral de São Paulo. Você conhece o Rio? Conheço, já fui apresentar uns trabalhos da faculdade por lá. É bem Ai, bonito. que Gostei muito. maravilha. Esse ano você esteve aqui na Bienal, não, né? Não, na Bienal não fui. Uh-uh. Ah, muito bem. Ano que vem é aí. Em São Paulo estaremos juntas. Opa, com certeza. Vamos Vai nos ser organizar outro para isso. encontrão de autores nacionais. Que maravilha. Agora, ô Dani, você me mandou aqui o teu material, o teu livro lindo, aliás. A gente já já vai falar dessa ilustração, porque eu sei que foi a tua irmã quem fez. Sim. Mas para o pessoal conhecer um pouco mais, né? Tu tem ele físico aí ou ele é só digital? Não, ele é só físico, inclusive. Ele não tem versão digital. Físico. Mostra pra gente. Ai, gente. Olha essa capa, que coisa linda! Contos Mágicos de Natal. Ô, Dani, É. esse é o teu primeiro livro publicado? Não, né? Não, não é. Eu tô com os outros aqui também, né, para mostrar. Eu já falei, já Não. deixa tudo O que preparado. é isso atrás da Dani, gente? Que mundo literário é esse atrás da Dani? Gente, que eu tô quase surtando. Esse daqui Já é, já a gente na vai conhecer verdade, essa estante. Já já. esse daqui- é que essa daqui, na verdade, não é a minha. Essa aqui é do meu marido, é a estante de mangás dele. Ele tem duas enormes Isso aqui. A tudo é coleção de mangás mangá. dele a coleção de mangás dele é maior que a minha de livros, porque é muito mangá, muito, muito. Tô chocada. É. Gente, eu nunca vi tanto mangá junto. Que Pois é, loucura! menina. Que delícia! Mas São me duas. diz, Dani, você tem quantos livros publicados hoje? Então vamos lá. Eu tenho 4 livros assim da minha autoria por completo, né? Com as ilustrações da minha irmã, né?
Um deles, na verdade, não tem as ilustrações dela, é o único, porque esse daqui foi o meu primeiro livro publicado, em 2019. Ele é fruto da minha dissertação de mestrado. Eu fiz meu mestrado na USP em letras sobre um diretor russo, um pedagogo muito importante que trabalhou com o Stanislavski. É na área de teatro mesmo, né? Então, eu estudei esse cara, que foi o Suljerzytsky, e acabou virando esse livro, O Mestre de Teatro, O Mestre de Vida, publicado pela Perspectiva. É de uma coleção Claps, esse aqui é o volume 3. Então, é o meu livro, o meu primeiro. Mas, assim, meu sonho sempre foi escrever literatura. Então, eu acabei escrevendo, publicando um pouco depois, em 2021, esse livro aqui. Ele saiu, na verdade, em 2022. A ficha catalográfica é de 2021, mas ele saiu oficialmente em 2022, que é o Sabiá Carnívoro. Esse daqui já tem as ilustrações da minha irmã, né? Então, esse aqui foi o primeiro que a gente fez, pela editora Dialética Literária, tem as ilustrações dela. Esse daqui, a gente tem a versão física e em e-book. Aí ele tem as ilustrações, cada capítulo tem uma ilustração. A minha irmã, para quem não sabe, o Instagram dela é Calcal Ilustra, sigam a minha irmã, ela faz desenhos maravilhosos. E eu gosto muito de trabalhar em conjunto com ela. Esse livro tem no site da Amazon? Tem, esse daqui tem em vários lugares. Qual é o nome dele? Sabiá? Sabiá Carnívoro. Sabiá o quê? Carnívoro. Isso. Esse aqui foi o meu primeiro. Aí depois eu publiquei esse, Brilha, Brilha, Adelina. Esse já é um infanto juvenil, para 9 anos. Esse livro, Dani! Então, e esse daqui você fez a live comigo, não foi? Eu cheguei a receber esse livro, eu fiz um episódio dele. Você fez o episódio dele. Uhum. Eu fiz um episódio dele, foi ele. Sou pódio demais, gente. Esse livro aqui fez inspirada na pandemia, no caso, porque a gente começou a pensar muito sobre as pessoas que estavam numa situação ruim, difícil, né? Foi aquele ano difícil da pandemia, então a gente começou a tentar colocar isso na literatura. Só que eu não menciono a palavra pandemia durante o livro, só que é a história de uma estrelinha que começa a ver lá do céu que as coisas estão muito diferentes. Então ela resolve descer aqui na Terra para entender o que está acontecendo e para poder ajudar as pessoas com o brilho dela, que é a Adelina. E aí esse livrinho, ele ganhou o 2º lugar no Prêmio Travassos de Literatura, e aí ele foi publicado gratuitamente pela editora Travassos. Esse daqui não tem e-book. Não mas tem aí ele tem e-book. Não tem, mas esse aqui tem versão física, dá para comprar pela internet. Eu tenho alguns exemplares dele também. Qual é o teu Instagram? O meu é Dani Terhoff. Muito bem, então já segue lá a escritora, caso vocês queiram o exemplar, porque ela ainda tem, tá, gente? Presente de Natal! Vambora dar presente de Natal de livro para esse povo ler, né? Eu adoro ganhar livros. E aí esse aqui é o último, meu 3º livro literário, que é o Contos Mágicos de Natal. Ah, linda essa capa, Dani! Fala pra mim, né? Essa capa foi um projeto da tua irmã, que é ilustradora? Uhum. Qual é o nome dela? Ela é ilustradora. A Calcal Ilustra é o Instagram dela. É Cláudia o nome dela. Calcal Ilustra, gente. Então essa capa, mostra pra gente. Olha os detalhes dessa capa, gente. Olha que perfeição que tá. Certinho aí no centro. Tudo a ver com a época do ano que a gente está vivendo, né? A gente está na boca do Natal. E aí, Contos Mágicos. Acabou de sair. Pois é, eu já ia perguntar isso. Ele está em pré-venda ou ele já foi lançado?
Não, ele foi lançado dia 29 do mês passado, ele já chegou e aí eu encomendei, peguei uns exemplares, fiz o lançamento oficial aqui na minha cidade no dia 16 agora, no sábado, e foi muito legal também. Conta Foi muito lindo. pra gente como é que foi esse lançamento presencial. Esse lançamento eu fiz aqui no Ateliê do Café, que é em Ribeirão Pires, é um espaço muito legal, organizado pela Tati, que é a nossa madrinha literária aqui em Ribeirão Pires. Ela realmente cuida, toca os projetos, ajuda muito a gente, e ela cede esse espaço cada vez que a gente vai fazer um lançamento, a gente faz lá. Fica pertinho de tudo aqui no centro da cidade, então a gente vai, coloca os livros e recebe as pessoas, conversa, tira foto, é muito bacana. Aí eu tirei bastante foto com o pessoal, já coloquei até no Instagram também, é muito legal. Bom, né? Essa ponte que a gente cria com as pessoas na hora de publicar um livro, fazer um lançamento, porque até quem não conhece esse nosso lado escritora passa a conhecer, passa a ir lá admirar, é incrível. A Sandra está aqui. Qual a idade indicada desse livro? Olha, eu diria que esse livro dá para ler a partir de uns 10, 9, 10 anos. Porque, assim, embora ele seja de Natal, ele tem bastante texto. Ele não é um livro, se vocês forem verificar aqui, ó, vou até mostrar um pouquinho para vocês. Ele é um livro de contos mesmo, não é ilustrado igual o outro da Adelina, ele tem muito texto e ele tem as ilustrações a cada conto. São 6 contos. Olha. Então, por exemplo, esse aqui, A Cada Perdida. Ele tem a parte verde aqui do lado e tem uma ilustração. Mas por ter bastante texto e por eu tratar os temas do Natal de uma forma assim, um pouquinho mais densa em um ou outro conto, então eu acredito que a partir de uns 10 anos. Porque não é já, esse daqui já dá para ler mais novo, né? Mais novo, tem menos tempo, né? Tem aqui, tem bastante ilustração, né? Tem bastante texto. Agora, esse aqui é mais infantil. O Sabiá Carnívoro também, ele é infantil, não, né? Não, esse daí já é mais para um público adolescente, assim, para cima. Muito bem. Inclusive, todas as pessoas que leram o Sabiá Carnívoro são adultos e gostaram, me deram feedback, me deram esse retorno, falaram bastante do livro e foram adultos. Foi bem curioso. E o que trata o Sabiá Carnívoro? Bom, Sabiá Carnívoro, ele é uma espécie de novela onde eu trabalho muito a questão da inveja. Então, ele tem uma pegada mais... aquela pegada mais fantasia, meio Nárnia, meio Harry Potter. Então, tem bruxa, tem reinos, tem batalhas. Só que a questão principal que eu abordo é a da inveja e de como uma coisa que começa pequenininha pode acabar tendo proporções gigantescas. Então, tem aí essa metáfora do sabiá, que realmente é também, por outro lado, um pássaro pequeno que, por uma situação de inveja de irmãos, acaba se tornando um pássaro gigante e aí dá um problema enorme no reino, né? E tudo isso começa com algo bem pequeno, uma situação com uma bruxa, enfim. Mas vai trabalhando bem essa questão de como as pessoas às vezes se deixam levar por picuinhas, por mentiras, por algo realmente pequenininho que podiam ter deixado passar, podiam não ter dado importância e acaba se virando contra a pessoa, vira uma coisa monstruosa mesmo. E aí tá o Sabiá para provar isso. Que maravilha! Lembrando que o livro também tá lá no site da Amazon, tá, gente? Então, para quem quiser conhecer um pouco mais da história, tá na versão física e digital, se eu não me engano, disponível. Tá os dois formatos. Qual foi o espaçamento, Dani, de uma publicação para outra? Ah, tá. Então, o Sabiá Carnívoro, eu publiquei ele no comecinho de 2022. Aí o da Adelina já estava pronto, porque eu mandei ele para o concurso em 2021. Ganhou o segundo lugar e a publicação só saiu no final de 2022, mas já estava ali mais ou menos no mesmo momento em que eu escrevi os dois. O Sabiá Carnívoro, na verdade, eu já tinha começado ele em 2019. Levei um tempo para escrever, foi maior.
o tempo da escrita da Adelina foi um pouquinho menor, porque foi em 2020, tinha aquele concurso, e aí eu fui, escrevi, inclusive eu escrevi para um outro concurso, aí não deu certo, não ganhei, peguei, reformulei o livro, mandei para outro concurso, e a gente vai indo, né? Não ganha em um, ganha no outro, vai até conseguir. A gente tem que ir procurando os nossos espaços, até alguém gostar do nosso texto. E aí, quando eu mandei para Travassos, acabou dando certo. Nossa, Agora, e como deu certo, né, gente? Travassos é importantíssimo. Ser publicada pela Travassos é um passo gigantesco na carreira de uma escritora. Pode falar, sim. desculpa. Muito legal, não, imagina. É só comentar que esse de Natal aqui já teve um espaçamento maior, que a gente queria ter publicado no ano passado, a gente já vinha com essa ideia, só que a gente não conseguiu deixar ele pronto, nem os textos e nem as ilustrações. Então a gente veio trabalhando nele no decorrer do ano, agora, porque já era um sonho antigo que a gente tinha, publicar um livro de Natal. Era uma vontade da minha irmã desde 2021, acho que ela falou para mim, quando eu escrevi o primeiro conto de Natal, escrevi um conto para uma coletânea. Aí ela falou, bom, vamos fazer um livro de contos de Natal? Falei, vamos. Curioso é que aquele conto da coletânea acabou nem entrando aqui. Ele nem entrou nesse. A gente acabou escrevendo outros novos. Escreveu outro. Isso, e aí foram 6 contos que viraram esse livro. E a gente tem projetos de outros, né? Tenho bastante ideias para contos de Natal. Mas a princípio ficou esse daqui. Quer dizer, foi proposital, o lançamento, a produção, enfim, toda essa atmosfera natalina, porque o livro traz essas 6 narrativas aí que vão explorando esse universo. Agora, você e a tua irmã, vocês escreveram os contos juntas ou a participação dela foi só da ilustração? Olha, então, a gente tem um processo muito legal. Eu gosto muito do nosso processo, porque eu vou escrevendo, às vezes eu escrevo um esboço geral e falo, tive essa ideia. Aí ela lê, vê o que ela acha e ela vai criando as ilustrações. Quando ela me dá as ilustrações, eu nunca tô com o conto já pronto. Então, muitas vezes, eu pego as ilustrações dela como uma influência. E às vezes, ideias que eu tinha que vão se transformando, né? Então é bacana por causa disso. Os contos influenciam a minha irmã, mas ela me devolve e os desenhos dela me influenciam demais. Então eu já cheguei a mudar coisas, até no livro do Sabiá Carnívoro aconteceu bastante isso. Eu mudei toda uma parte da história em função do desenho, da ilustração dela. Eu falei, nossa, que legal, isso aqui eu não tinha pensado nisso. Então é bacana. E aconteceu mesmo aqui nos contos de Natal, porque tem um conto que é a Inesperada Batalha dos Enfeites. E eu tinha esboçado a ideia geral do conto, mas quando ela fez a ilustração, que é essa daqui, eu vou até mostrar, ela fez a ilustração da Batalha dos Enfeites, e eu falei, nossa, que legal, que interessante. Esses enfeites que ela desenhou especificamente, eles me deram muitas ideias sobre como explorar esses enfeites no conto. Olha! Ai, tá lindo, né? Ai, tá linda essa ilustração. Uhum. E aí é isso, a minha irmã vai desenhando, eu vou escrevendo, a gente faz um processo em conjunto. Às vezes ela tem a ideia antes, já me faz algum desenho. Eu me influencio bastante com as ilustrações dela. Muito bem, é uma dupla que super consegue trabalhar de maneira aí, correta não, mas que o resultado final dá muito certo. Porque é difícil a gente encontrar ilustrador, é difícil a ilustradora ou o ilustrador conseguir concretizar aquilo que a gente tem em mente. Então, quando a gente encontra uma parceira, mesmo que seja a nossa irmã, o nosso irmão, aonde consegue dar essa visão do que a gente quer passar, e essa troca, né, que é muito importante. A probabilidade do livro dar certo realmente é altíssima. Bom, contos mágicos de Natal. Paula tá falando. Obrigada, Paula. Tem uma galera aí falando com você, Dani. A Simone também, a Simone estava aí também.
Eu vi um pessoal que eu conheço, fiquei muito feliz. Obrigada pela pergunta. A Paula está falando aqui. Essa minha amiga é top, disse que queria ser escritora e é escritora. Eu adoro ler as suas histórias. Ela foi nossa pro, deve ser de professora, não é isso? É, professora de produção cultural. Mauro, um beijo, querida, minha escritora. Legal, tá cheio de gente bacana aí na live, legal. Bom, Contos Mágicos de Natal fala o seguinte. O livro é uma coletânea, tá? E é composta por 6 narrativas que exploram algumas das nuances presentes no universo emanado pelo Natal. Ô Dani, nesses 6 contos que você colocou na tua obra, fala um pra gente, conta um conto desse pra gente, fala de personagem, o que você colocou nesse conto, o conto que mais te chama a atenção, o que mais você gostou de produzir. Tá, eu acho que um dos que eu mais gosto é o Pinheirinho, é o primeiro, mas eu não posso contar esse porque eu vou dar um spoiler do final, e aí eu acho que seria muito triste a pessoa não pegar e ler, assim, né? Mas, de qualquer forma, esse conto, ele trata do Natal a partir da perspectiva de um pinheirinho, um pequeno pinheirinho que está numa loja e ninguém quer comprar porque ele é muito pequeno e ele se sente triste, então vai mostrando o Paulo já leu, então, que legal. Virei fã do Pinheirinho. Minha mãe adorou também. É o conto de abertura do livro. É um conto que eu mais, assim... Ele me tocou. Escrever esse conto me tocou muito. E aí tem um final, assim, meio surpreendente, então... Mas o Pinheirinho fica lá na loja esperando ser comprado, e ele vai ficando cabisbaixo, e ninguém quer, e aí chega um rapazinho e compra, e ele fica triste porque, o rapaz é pobre, assim, ele paga o Pinheirinho com as moedinhas, sabe? Ele queria ser comprado num cartão de crédito, então tem todo esse universo. É o ponto de vista do Pinheirinho, e aí vai desdobrando, né, para onde ele vai parar. Mas, assim, tem de tudo um pouco aqui no livro, né? Tem o conto do Pinheirinho, que é o primeiro. A seguir tem o conto que trabalha da perspectiva de um dos duendes, ou elfos, né? Tem gente que chama de elfos, tem gente que chama de duende. Eu chamei de duende, que é o Snowball, do Papai Noel, que é o responsável pelas cartas, né? E esse Snowball, ele tá num impasse que estou trabalhando há anos fazendo isso e eu não gosto do meu trabalho. Eu detesto ficar respondendo... ele não respondia as cartas, né? Ele só separava. Essa vai ser atendida, essa não vai. E aí tem esse impasse do trabalho com as cartas, né? Então eu já trabalhei esse tema, por isso que eu até falei que não é um livro muito infantil, porque ele trabalha com esse tema de uma pessoa que está... que não gosta do trabalho, não gosta do que faz, mas vai ficando porque a vida vai passando e você está lá. Então, você só fica, você não tem coragem de pedir as contas, você não sabe para onde você vai se você sair, então ele está nesse impasse, né? Aí tem um outro conto que eu gosto bastante também, que é o do Natal do Rodolfo. Esse conto eu já tinha escrito para uma outra coletânea, eu só mexi nele um pouquinho, trabalhei e coloquei aqui no livro. Que é um conto que trata de como a rena do nariz vermelho entrou para o grupo do Papai Noel. Porque tem uma lenda que diz, né, a mais conhecida, que diz que o Papai Noel um dia viu uma rena de nariz vermelho e ele foi e comprou essa rena para poder usar como se fosse um farol para iluminar os caminhos, né? Só que aí, com a minha mente de escritora, eu coloquei até no começo do conto, vamos mostrar que as coisas não foram assim tão fáceis, que o Papai Noel não chegou e comprou a rena, né? Então, no caso... o Papai Noel, ele chega para comprar a rena, mas é um cara que é muito apegado à rena, que é o dono, e ele não quer vender. E aí o Rodolfo, Rudolf, né? Eu chamo de Rodolfo porque, para pegar essa ideia do português mesmo, mas eu coloco Rudolf no nome também. Aí a rena Rudolf fica muito triste, porque ele queria ir trabalhar com o Papai Noel, ele queria ter um propósito de vida. Só que aí ele fica bravo com o pai dele, com o dono, porque o dono não quer deixar ele ir.
E aí tem todo um lance do Papai Noel tentando comprar, tentando fazer uns esquemas para dar certo, aí o Rudolf some, então tem essa atmosfera. E aí tem um conto que eu gosto muito, que é o preferido da minha irmã, que é o último, que é de uma menina que não gosta do Natal, que detesta o Natal, e ela é obrigada a ir no shopping com a família para tirar foto com o Papai Noel, essa coisa toda. E aí Muito ela bom, meio né? que, então ela meio que inconscientemente deseja, não quero mais Natal. E a partir desse desejo que ela expressa pro Papai Noel, acontecem uma série de mudanças na vida dela que fazem ela perceber que ela estava um pouco errada aí no tipo de vida que ela levava. Mexe bastante com essa questão da adolescente, da menina meio entediada, que fica no celular, que não quer saber de nada, que detesta festa, bagunça, gente, né? Então tem esse pensamento aí, essa linha. Que coisa maravilhosa. Quer dizer, os contos, eles podem ser lidos separadamente, eles não seguem um ao outro, eles não são separados, vocês não encontram ali os mesmos personagens em diversos Não, contos. Eles são não, mas isolados. isso, Ah, eles são 6 contos isolados, mas que eu fiz de um jeito que, assim, o ideal mesmo é você ler na ordem, se você ler na ordem melhor, porque o último conto, ele é um fechamento e vários elementos que foram aparecendo ao longo do livro vão aparecer nesse último. Então, você vai conseguir juntar. Dá para ler sozinho? Dá. Mas se você tiver lido todos antes, você vai encontrar esses elementos. ai, Né? Você vai falar, não, eu já vi isso. Eu já vi isso. Eu peguei um elemento de cada conto e coloquei no último, para fazer o encerramento. Então é uma ai, surpresinha. conta um desses elementos pra gente. Pode ou é spoiler? Ah, não, não, posso contar. Tem um elemento que ele se repete em todos os contos. Todo conto vai ter esse elemento, que é o globo de neve. A minha irmã até fez o desenho, o primeiro desenho do livro é a menina no globo de neve. Ai, eu tive um negócio desse, gente. Então Eu é tive. bonito, né? Eu tenho alguns, é muito legal. E aí, esse globo de neve, todos os contos vai aparecer um globo de neve. E aí, isso vai fazer muito sentido no último. Vai Que fazer bastante sentido. maravilha. Eliette, um beijo, minha autora entrou aí. Agora, ô Dani, da onde veio essa paixão pelo Natal, hein? Como é Ah, que então. isso tá na veia? Isso veio sendo um processo de construção? De onde veio esse amor pelo Natal? Eu sou apaixonada pelo Natal, gente. Eu Ah, amo eu o acho Natal. maravilhoso. E nem todo mundo gosta, né? Então, como é que Aham. veio essa paixão do Natal com você? Então, você até falou uma coisa importante, nem todo mundo gosta mesmo. Tem gente que ama e tem gente que detesta. E foi por isso que eu até coloquei personagens que detestam o Natal aqui, para, né, trazer uma dose de realidade. De onde veio, eu acho que foi muito uma coisa que meus pais trouxeram para mim, porque desde pequena eu sempre tive esse contato de, é festa na casa dos avós, né, meu Sapatinho pai na filmava janela. tudo isso. Meus pais colocavam os presentes ali debaixo da árvore, fingindo que era Papai Noel, então tinha aquela coisa da gente acordar, filmava, e a gente abria os presentes, então era uma data, né, bem alegre, bem festiva, e a gente tinha comemoração com a família, tudo isso. Mas eu consigo entender, assim, quando... não vou dizer que eu entendo 100%, porque eu não passei pelo que outras pessoas passaram, mas eu consigo olhar e falar, puxa, essa pessoa tem motivos para não gostar do Natal. Por exemplo, o meu primeiro conto de Natal, que não está nesse livro, ele foi escrito para uma coletânea em 2021 e foi inspirado na história de uma amiga minha que infelizmente faleceu esse ano. A Irene, uma senhora, e ela não gostava do Natal. E aí, quando eu escutava as histórias dela, eu falava, puxa vida, faz sentido ela não gostar do Natal. Então, eu escrevi aquele conto inspirado porque ela me contava coisas do tipo. Ela falava assim, eu ficava esperando o Papai Noel, deixava minha meinha lá pendurada. Quando eu acordava no dia seguinte, eu ia lá ver e só tinha orvalho, só tinha lá, assim, a meinha amanhecia molhada. E tipo, você falava assim, poxa, não ganhei nada.
Então ela falou, fiquei a vida inteira assim, esperando o Papai Noel, e os outros tinham, e eu não tinha. Então dá pra gente olhar e falar, puxa vida, é realmente, né? Rola isso. Mas assim, eu tive a sorte de, felizmente, ter tido pais que faziam, Sim. que colocavam os presentes, que conseguiam ter esse dinheiro para bancar, para comprar, para gerar todo esse encanto, essa coisa toda, enfeitar a árvore, enfeitar a casa, né? Então, eu acho particularmente uma época muito bonita, muito festiva, e sem falar da questão de presentes, eu também acho que é muito importante porque é um momento que eu sinto que a gente pega para refletir. Pelo menos eu faço isso, eu gosto muito de parar e olhar e falar, olha, o que eu fiz com a minha vida, o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, de juntar as pessoas, de perceber esse amor que a gente tem pelos outros. Então, para mim, é uma época muito de família, de nascimento, de renascimento, de uma certa forma, de ver onde que a gente pode ser melhor. Então, eu falei dos presentes porque é uma época do ano, né, que causa muitas emoções, né? Por exemplo, as melhores lembranças da minha infância estão no Natal. De botar o sapatinho na janela, de dormir e meia-noite ser acordada naquela atmosfera de bagunça, para ver o presente, para abrir. Então, assim, e isso foi passando de gerações da minha família, que hoje os meus sobrinhos mais novos, de 6, 12 anos, eles têm a tecnologia que mostra para eles que esse encanto já é muito mais difícil de manter. Você faz a pergunta ali para Alexa, Alexa, Papai Noel vem? A Alexa fala, não existe Papai Noel. Pronto, acabou a infância da criança. A gente não tinha Alexa, então a gente acreditava. Mas hoje é muito mais difícil você manter esse encanto, a não ser pela atmosfera da reunião da família, dessa confraternização, do próprio amigo oculto, né, que vai transbordando ali essa empatia, esse conforto. É aquela noite onde as pessoas, mesmo que ao longo do ano tenham brigado, estão ali se abraçando, se esforçando para se darem bem, né, em nome de um único objetivo. Então, o Natal realmente ele tem um significado muito forte na minha vida, positivamente, né? E é aquilo que você falou, tem gente que não gosta e tá tudo bem. Agora, esse seu livro de contos, você pretende fazer um segundo volume dele? Eu quero fazer o segundo, um terceiro. Enquanto eu tiver... Eu tenho tantos projetos. E você sabe, Monique, que eu conheci no sábado de manhã, eu fui num sarau em São Caetano. E aí fui lá vender meus livros também e conheci um senhor tão fofinho. Eu falei, gente, essa pessoa não é possível que exista uma pessoa assim. Ele chegou lá na minha mesinha e falou assim, você gostaria de comprar o meu livro? Eu falei, que bonitinho. Eu falei, olha, é que agora tá um pouquinho difícil, eu ainda não vendi nada e tal, mas é o seu primeiro? Muito bonitinho assim. Ele falou, não, eu já escrevi 60. Aí eu falei, meu Deus. Ele tinha 80 e poucos anos e ele tinha 60 livros lançados. Eu falei, meu Deus, eu tenho 34. Eu até brinquei, falei para ele, se eu quiser chegar na sua marca, porque ele falou que ele tinha até recordes com essa quantidade de livros. Falei, se eu quiser chegar na sua marca, eu teria que lançar pelo menos um por ano, e nem assim. Porque eu tenho 34 anos. 2, 3 por ano, brincando aí, né? Cara, ele contando dos livros que ele tinha, eu falei, gente, que legal. Inspiração, assim, lá com seus 80 e poucos anos, lá, tentando, conversando com um, com o outro, vendendo livro. Falei, nossa, que legal, bacana. Que coisa maravilhosa, né? Você sabe que eu recebi aqui no projeto um escritor que tem, né, porque ele ainda está vivo. Nessa vibe, 70 e poucos anos, ele tinha, eu acho que também 70 livros, 80 livros publicados, e ele teve uma visibilidade porque ele colocou uma placa na frente do peito dele, dizendo assim, vendo livros de poesia. E foi para o centro da cidade.
E aí as pessoas olhando aquela placa, olhando aquele senhor, falou assim, você está vendendo livro? Fui eu que escrevi, é meu livro de poesia. E aí começou esse compartilhamento do vídeo dele batendo de porta em porta para que as pessoas pudessem conhecer o livro dele. Gente, recebi ele no meu projeto. Foi um bate-papo incrível, porque ele tem uma bagagem literária imensa, né? Já viveu muito tempo, publicando muitas obras. Eu acho que ele tem 83 anos. E aí eu perguntei para ele, você não vai parar, não? Aí ele falou assim, Monique, se eu parar, eu morro. Quer dizer, não vai parar de escrever. A gente pode esperar obras e obras dele aí. Isso é a mente que não consegue se aquietar, né, Dani? Escritor É isso, eu tenho uma lista de tantos projetos que eu tenho. Eu falei, meu Deus, será que vai dar nessa vida? Será que vai dar tempo? É muito projeto. E escrever um livro é muito trabalhoso. Porque às vezes a gente fala, ai, que lindo, isso e aquilo, vou escrever um livro. Mas na hora que você pega para escrever, você faz os esboços, você tem a ideia, você começa. Aí depois a revisão, aí você muda. Eu publico para parar de mexer, porque senão eu vou ficar eternamente. Porque cada vez que eu leio, eu falo, puxa, vou mudar essa palavra para cá, essa palavra para cá, isso aqui não tá bom, e eu reescrevo e mudo o parágrafo, e subo e desço, e assim, horas e horas e horas e horas trabalhando. Então, é muito difícil. E olha, esse livro aqui, ele tem 120 páginas, 120. Esse de Natal. E, assim, deu um trabalho imenso. Eu fico pensando, às vezes, eu olho, pego esses romances que a gente lê, eu falo, meu Deus, quantas horas essa pessoa trabalhou para escrever, sei lá, Uns Miseráveis, Guerra e Paz, sabe? A gente, meu Deus! E era uma época que não tinha teclado para digitar, era muito mais difícil, era à mão. Então, não tinha luz. Sabe? Era no querosene, Dani. Tu imagina? No tinteiro. Exato. No tinteiro, iluminado no querosene, num calor do caramba, o cara escrevendo ali sem parar, sem nenhum tipo de infraestrutura, um leitor beta, nada disso, gente. Um revisor. Por exemplo, quando eu digito muito mais rápido do que eu escrevo à mão. Adoro escrever à mão. Eu não vivo sem escrever à mão. Parece que a sensação é muito maior. É diferente. É diferente. Mas quando eu quero escrever um livro, eu até faço um esboço à mão, mas depois eu já vou direto para o computador, porque eu sei o trabalho que vai me dar. Sim. Eu vou ficar muito tempo, se eu escrevesse o livro inteiro à mão, para depois passar para o computador, meu Deus, não ia conseguir. Exatamente. E obras como Os Miseráveis, né? Guerra e Paz, que você citou aí, são obras gigantescas. Os Miseráveis têm 1.300 páginas, assim, em edição luxo reduzida. Tu não imagina o original, como é que não chegou, né? Para que a gente tenha acesso a ele. Eu vi aqui que você é tradutora do russo. Menina! Que sensacional! Conta um pouquinho pra gente. Como é que é traduzir isso? Difícil! Gente, que loucura essa vida. Eu nunca pensei, eu sempre pensei desde pequenininha que eu ia ser escritora. Isso eu queria ser, assim, desde... Nunca pensei em ser outra coisa. Eu falei, eu quero ser escritora. Hoje eu virei professora, virei tradutora, virei outras coisas, mas pelo menos eu consigo ser escritora também, né? Então, tô feliz. E aí eu tô dando aulas, inclusive eu trabalho aqui no Colégio Jean Piaget. O Paulo, que tá aí falando que o meu livro tem qualidade excelente, ele é meu colega de trabalho. Que graça! A Simone, que estava aí, eu não sei se ela ainda tá, mas também é diretora lá do colégio. E hoje eu me encontrei dando aula. Eu não sabia que eu gostava tanto assim, não, mas eu gosto muito. Aprendi a gostar muito. É muito desafio da aula, né? Total. Mas é muito bom, assim, você tem um retorno, quando você vê aquele aluno que tinha dificuldade aprendendo, evoluindo, você fala, meu Deus, qual é a faixa etária, Dani? Eu dou aula para ensino médio só. Lá no colégio tem fundamental e médio, tem até os pequenininhos, na verdade, mas eu dou só pro médio. E como é que faz que essa garotada lê, Dani? Ai,
que difícil essa pergunta. Aí cada minha coisa que respondeu. Vamos lá, professores de plantão. Tem um monte de professor também, me ajudem. Como é que a gente faz para a garotada ler? Como é que faz para essa garotada ler? Não vamos falar que não tem leitores, não, porque tem alguns alunos que eu acho que devem ler mais que eu ali, viu? Sim. Tem alguns alunos que todo dia estão com... Nossa, toda semana estão com um livro diferente. E lendo livro mesmo, inteiro, livro grande, assim, você fala, uau, legal. Né? Tinha umas meninas do 3º ano do médio, Júlia, Yasmin, sempre lendo, sempre lendo. E contando dos livros, né, usufruindo da leitura. Mas, por outro lado, existe aquela galera que, assim, se você perguntar, você leu um livro esse ano? Não, a pessoa não quer ler nenhum conto. Mas os meus aluninhos que se preparem, que eu estou combinando aqui com a diretora, no que vem a gente vai fazer uns planejamentos de verificação de leitura. Aí eu quero ver. A gente vai fazer tipo umas provas, que ela já falou, ela me deu a ideia esses dias, né? Verificação, vamos colocar lá para a pessoa responder perguntas sobre os trechos do livro e tal, sobre a parte lida. Mas olha, eu incentivo muito, falo, conto, levo livros, mostro para eles. É difícil, porque tem que partir muito da pessoa. Não dá pra gente simplesmente obrigar e ler. É algo que tem que ser prazeroso. Eu particularmente não gosto de ler por obrigação, né? Acho que tem que ser prazeroso. É algo que é muito bom, mas a gente precisa se encontrar no livro também. O problema, às vezes, eu acho, é que a pessoa lê coisas, ou tenta ler coisas que está sendo obrigada, e aí ela não consegue, ela não gosta, não chega nela. Ela precisa encontrar o tipo de livro dela. Tem tanto livro hoje em dia, tanto. É tanta diversidade na literatura. Então, assim, e nem só em livro físico, tem na internet milhares, tem livros que você consegue PDF, sabe? Então, às vezes, o acesso está lá. Você precisa entender. A escola... Gosta. Desculpa, Dani, pode falar. Não, pode falar. A escola, você tocou num ponto bem interessante aí. Você falou essa obrigação, às vezes, do aluno ler um clássico, porque vai fazer uma prova na escola. Gente, os clássicos, tem muita gente que não gosta de literatura clássica, exatamente por causa do vocabulário. Porque distancia aquele adolescente dessa leitura. Porque o vocabulário é muito diferente do que ele está acostumado, ele tem muitas palavras que ele não conhece que estão presentes na narrativa. Às vezes ele lê um parágrafo, ele não entende o que está sendo dito, ele não consegue interpretar o que está sendo dito. Hoje a gente tem editoras que estão refazendo essas edições da literatura clássica. A Príncipes é uma delas, que jogou, principalmente na Bienal, livros clássicos com um vocabulário muito mais acessível, exatamente para trazer essa garotada para Machado de Assis, José de Alencar, Lima Barreto, entre outros. Então, inclusive, isso né? Você já viu, tem várias versões em quadrinhos dos clássicos também. Isso! Tudo para trazer essa garotada para a leitura. E aí é uma junção, escola e família. É óbvio, não vai ler Machado de Assis o ano todo, não é isso. Vai ler o que você gosta, você tem que descobrir o tipo de leitura que você quer. Tem gente que não gosta de Harry Potter. Inclusive, eu comecei assim a gostar de ler livros maiores com Harry Potter. Meus pais tinham comprado, foram comprando todos pra gente. A minha mãe, quando ela ganhou Harry Potter, ela ganhou em inglês. Minha mãe é professora de inglês, então eu lembro até hoje de como ela lia. Pensa só, olha só como a mãe foi importante na vida, né? Ela pegava a edição em inglês e ela ia traduzindo ali e lendo em português pra gente. Porque a gente não tinha o livro em português, ela tinha ganhado a versão em inglês. E ela ia lendo e falando pra gente o que estava escrito ali, e lendo em voz alta. E se não fosse isso, aí depois a gente foi gostando, e aí ela comprou os outros livros, aí começou a comprar em português pra gente. Mas eu li todos os livros do Harry Potter, foi quando eu comecei a falar, nossa, que legal, era um livro desse tamanho, eu falava, nossa, que enorme, e lia.
Então, eu encontrei ali um espaço, um tipo de literatura que me agradou. Aí depois daí eu fui para Agatha Christie, fui para outras coisas, né? Eu já li Senhor dos Anéis, O Hobbit, Nárnia, e a gente vai indo, né? E depois também, claro, os clássicos. Aí comecei, depois fiz a faculdade. Você até perguntou, né, da minha questão de tradutora, a gente fugiu do assunto, mas já vou até aproveitar para entrar aqui na resposta. Então, eu acabei fazendo a faculdade de letras, a USP, e eu sempre quis fazer faculdade de letras, porque eu falava, poxa, eu quero ser escritora. Qual que é a faculdade que mais me aproxima disso? Letras. Tudo bem, vou fazer letras. Então, eu fiz. Só que, para minha surpresa, lá na USP, tinha possibilidades de escolher várias línguas, né? Você faz letras português e russo, português e francês, português e inglês, alemão, japonês, chinês, tinha tudo lá. Grego, latim, tinha habilitação em latim. E tinha gente que escolhia. E aí eu fui para o russo, muito pensando num projeto que eu tenho de vida, que eu preciso realmente focar nesse projeto de verdade. Vamos ver se em 2024 eu consigo, né? Que é o projeto de traduzir as cartas do meu avô. Então, eu acabei estudando russo para poder ter acesso às cartas que meu avô escreveu, porque eu quero escrever, o meu grande projeto de livro é escrever um livro sobre a história de vida do meu avô. Quero muito fazer isso. Então, eu acabei estudando russo para isso, só que aí a vida vai levando a gente, né? Sim. Então, você é chamado para fazer uma tradução, aí você faz, e acaba que o meu projeto está bem largado, mas eu ainda vou voltar nele, né? Pretendo. E aí eu acabei traduzindo alguns textos, já tenho Noites Brancas traduzido, ainda não foi publicado, porque a editora falou que vai publicar junto com um box, com outros livros do Dostoiévski, e assim, vai sair agora, já está até circulando nas redes, o livro do Turgenev, que eu traduzi, que é o Diário de um Homem Supérfluo. Esse daí está no Clube de Literatura Clássica, já dá para adquirir, ele está já disponível, assim. Eu já ia até falar isso, Dani, e abrir aqui para fazer essa propaganda. Gente, eu sou do Clube da Literatura Clássica, né? E eu sou apaixonada por esse clube, assim, pelas edições que eles promovem, tudo. E eles lançaram agora Pais e Filhos, que eu já adquiri, maravilhoso. E olha o que eu estou lendo. Olha que Madame Bovary, que eu adquiri nesse mês do Clube de Literatura do Gustave Flaubert. E gente, é apaixonante, porque eles têm um capricho com as edições, capa dura, uma coisa absurda. E no mês passado, eles... Olha isso aqui, Dani, que loucura. Dom Juan, olha isso aqui. Que lindo. Eu vi publicidade para todo lado. É lindo, né? Gente, então, assim, vale muito a pena, gente. E agora vem Pais e Filhos. Isso. Que é do escritor russo. Exato, e junto com esse box vai vir, do Pais e Filhos, vai vir a minha tradução do Diário de um Homem Supérfluo e uma tradução que eu fiz falando do Turgenev, falando do Pais e Filhos, a tradução do outro, que é o Diário de um Homem Supérfluo. Vão vir 2 livros, né? Sim. Eu não sabia que você tinha essa inscrição no clube. Que legal. Então, eu não sabia que você era tradutora. Pois é. Aí, você vai ler, você vai ler em breve. Que coisa maravilhosa! Não, Dani, você vai voltar aqui no meu projeto para a gente falar sobre esse box maravilhoso do Clube de Literatura e da sua tradução. Gente, que maravilha! Olha que mundo pequeno. E legal que eles me pediram no final para eu traduzir. Eu terminei de traduzir faz uns meses agora, assim. Um texto do próprio Turgenev falando sobre como foi o processo de construção dele do romance Pais e Filhos, a repercussão, isso e aquilo. E esse texto é o pós-fácil. Então, eu traduzi o pós-fácil, que vai estar no livro também. Ai, que legal! Ai, que orgulho, gente! Já vou tomar leitora, já.
Que legal, não, mas o é ótimo mesmo. Eles têm um trabalho lindo. Eu tô super Eles ansiosa para receber são, meu voto. eles são Lindo, lindo, lindo. sensacionais, incrível. Você está de parabéns também por fazer parte desse grupo incrível da literatura clássica, uma tradução, o trabalho deles, eles selecionam os profissionais ali no dedo, um trabalho seríssimo. Então, ter a Dani como uma das tradutoras aí. Quando chegar, eu vou te mandar mensagem, tá, Dani? Manda um fotinho comigo. Ô, Monique, olha que a Paula está falando aqui uma coisa que é importante, eu acho. Acredito que há diferentes estratégias de trabalhar com os clássicos na escola, o que não podemos deixar de apresentar eles aos alunos. Eu concordo muito com isso. Isso, até a Exatamente. diretora da escola, esse ano ela falou, vamos começar a adotar esses quadrinhos dos clássicos, porque ela quer que já no fundamental eles comecem a ter contato. Ela falou que não quer que eles cheguem assim de paraquedas no ensino médio, para ver Machado de Assis, para ver José de Alencar. Então é uma estratégia. Gente, porque assim, uma adolescente de 16 anos não vai ler Dom Juan, não vai ler Madame Bovary desse jeito. Não vai ler obras clássicas, porque a gente que é do meio, leitora e profissional, e nananã, já é meio complicado pra gente, né? Às vezes eu tenho que ler, reler, para poder, imagina, 16, 17 anos, não vai prender, gente. Então, essa acessibilidade realmente é muito importante. O Paulo está aqui, quero publicar o livro e a Dani vai me ajudar. Temos escritores aí, ó. Com certeza, eu já falei para ele, vamos colocar bastante figurinha, tenho bastante experiência aí para passar. Muito vamos lá. E quando publicar, vem aqui para divulgar, hein, Paulo? Pode vir aqui falar da obra. Já vou passar todos os contatos. Tem aqui a Patrícia falou que quer ler o livro com a história do meu avô. Então, eu vou escrever ainda. Eu falei assim pra minha mãe, eu tô com esse projeto meio parado, mas já começamos. A gente chegou a mexer algumas vezes nas cartas, mas é tanto papel. Isso daí vai dar muito trabalho. E eu falei, se um livro de 120 páginas já deu esse trabalho que deu para escrever, imagine esse que eu quero que seja um romance, porque meu avô tem uma história de vida muito interessante, porque ele, com 10 anos, fugiu com a mãe para a China, e o pai também, por causa da Revolução Russa. Então, tem toda uma trajetória aí, foram para a China, depois foram para a França, depois meu avô foi parar no Chile, no final veio parar aqui no Brasil. Então, assim, rodou o mundo, falava 8 línguas. Era uma pessoa, assim, tinha muita bagagem, né? Muita história para contar. Então, acho interessantíssima a história dele. Eu cresci ouvindo a história dele. Aguça a curiosidade mesmo da gente. Não produz em 2024, não, para tu ver o que vai acontecer, que os leitores vão bater na tua porta. Em 2024, se eu conseguir terminar de separar as cartas, eu já estou feliz. Começar a traduzir algumas, né? Porque fora isso tem algumas escritas à mão em russo, e pergunta se eu vou conseguir ler escrita à mão, porque é outro alfabeto. Eu consigo ler, assim, né, digitado. Mas escrito à mão é terrível. É terrível, é pior que letra de médico, assim. Você não entende. Caramba! Só te desejar boa sorte nesse projeto, que ele venha com a melhor produção possível, né? Porque é um trabalho produzir um livro, principalmente assim, mas não é impossível. Agora, ô Dani, quem quiser adquirir Contos Mágicos de Natal, aonde está à venda e como que consegue? Então, o livro ele está à venda na editora Dialética, por R$ 84,90 no site, Dialética Literária. Digita lá Dialética, Contos Mágicos de Natal e vai cair. É que os meus exemplares mesmo, eu acho que eu só tenho 1 ou 2 agora, meio que consegui vender tudo lá no meu lançamento, então é só pela editora mesmo. Mas mais pra frente eu vou comprar alguns também, a mais, e aí dá para adquirir comigo também.
Que mais? Eu acho que eles vão disponibilizar, eu não tenho certeza ainda, porque eles não me mandaram nenhum link, como o do Sabiá Carnívoro, mas eu acredito que eles disponibilizem também nas lojas parceiras, né? Submarino, Amazon, com o Sabiá eles disponibilizaram em outros lugares, Magazine Luiza, né? Ele tem uma rede de lojas parceiras. Então, acho que isso vai acontecer com esse aqui também. Eu preciso verificar com a editora. Mas digitando lá no Google, vai cair. Contos Mágicos de Natal. Qual é o seu Instagram? Meu Instagram é Dani Terehoff, com 2 Fs. Muito bem. Essa entrevista, gente, vai ficar gravada aqui no Instagram da nossa autora e em todas as plataformas do podcast, do Livro Não Me Livro. Canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii e o meu Instagram, MoniqueMM18. Dani, querida, só tenho que te agradecer por esse bate-papo incrível, pelas boas risadas, por essa troca. Dizer que eu só desejo sucesso. Que você volte sempre que você quiser e que não pare de escrever. Obrigada, tá? É isso aí. Eu agradeço muito também a disponibilidade, você está aqui comigo. Agradeço todo mundo que entrou. Eu sempre fico muito feliz com cada pessoa que entra, que vem, que aparece, que apareceu no lançamento do livro. Porque eu sempre falo, poxa, as opções são inúmeras. O que não falta hoje é opção. A gente tem filme, tem plataforma, tem streaming, tem coisa para resolver, tem problemas, tem festa, tem tanta opção. Aí a pessoa vem aqui prestigiar a gente só fica, é só alegria, é muita gratidão mesmo de ter alguém ali, ao vivo, interagindo com a gente, respondendo, mandando coraçãozinho, perguntando, falando. É muito legal, é muito bom. Né? Imagina se a gente tá só eu e você aqui sozinho, sem ninguém. Então, é muito legal. Seria legal também, né? Aí ia conversar. Ai, isso é muito bom, gente. Olha, quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que agora eu só volto amanhã. Ô, Dani, você vai fechar essa live e vai salvar, ouviu? O Instagram vai te dar todas as coordenadas. Que aí eu vou pegar o link e vou distribuir nas plataformas, tá? Beleza, então. Tá bom? Que mais? Um você beijo. Me explica, você me fala, Monique, eu não posso apertar no xizinho, então? Porque eu nunca fechei. Dani, eu vou sair agora, espera eu sair, e aí você vai apertar aí no xizinho ao lado do ao vivo. E aí vai aparecer, você quer encerrar? Você fala, ok, quero encerrar. E aí vai aparecer compartilhar, e você compartilha, só isso. Que aí o Instagram vai salvar a tua live, tá? Certo. Compartilhar, então. Beleza. Tá ótimo. Beijo. Gente, assim, só falar também, que para quem tá aí ainda, que tem alguns trechinhos do meu livro de Natal no meu Instagram, se quiserem dar uma olhadinha, tá numa postagem um pouquinho mais antiga. Eu fiz semana passada. Tá bom? Mas muito obrigada, gente. Valeu mesmo. Beijo grande para todos. E boas festas. Faltou falar isso, né? Importante. Bom, vamos lá. Vamos ver se eu não vou fazer alguma cagada aqui na hora de salvar. Tchau, gente. Valeu.